com muita alegria, né, que nós vamos continuar os nossos estudos. Está todo mundo me ouvindo bem? Vamos fazer a nossa prece inicial, né, pedindo a espiritualidade amiga aos nossos mentores espirituais, a nossa família de alma, o equilíbrio necessário, a paz necessária para seguirmos nessa nossa caminhada rumo ao amor pleno do Pai Divino que nos aguarda. Todos nós estamos destinados a voltar para a casa do Pai. Todos nós vamos voltar de onde nós saímos. Pedimos, então, a proteção necessária para, dentro do conhecimento de tudo isso, que nós possamos avançar o mais rapidamente e o mais seguramente possível para o nosso processo evolutivo. Agradecemos, como sempre, todos os nossos irmãos que nos apoiam no sentido de doar as suas energias, tanto no preparo do trabalho nosso, quando nós sentamos para preparar os nossos estudos, e no momento em que o estudo é demonstrado. E que esses estudos, claro, não fiquem somente na teoria, que cada um de nós, dentro da compreensão de cada um, possa colocar o ensinamento necessário dentro de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo e ser conosco hoje e sempre. Então, a Cassinha vai continuar para a gente, né, o estudo do autoconhecimento, né? Está tudo dentro do processo do autoconhecimento, que nada mais é do que aquilo que a doutrina espírita traz para a gente de reforma íntima. Tá certo? Vamos lá, então. A gente só... Ativa o seu microfone. Então, é só para a gente pedir ao pessoal, né, para desligar as câmeras e o microfone, para não dar muita interferência. Obrigado, gente. Perfeito. Boa noite, então, gente. Primeiro eu quero pedir desculpa que a gente teve uma quebra de rotina esse final de semana e eu fiquei um pouco assoberbada, não consegui mandar o material hoje antes da reunião. Mas assim que acabar, eu envio para vocês, ok? Lá no WhatsApp. Bom, então vamos dar sequência ao que a gente vinha estudando, né? Vamos lá, deixa isso. Apresentação. Do começo. Bom, como a Adelson vem trazendo para a gente, vem trazendo porque ainda não terminou, o estudo sobre a transição e esse fim de tempos, né, como a gente costuma chamar, nas profecias, em especial aquelas que foram feitas diretamente por Jesus no sermão profético. Então, ele vem tratando desse tema, deixando muito claro que para nós, no nosso estudo, o que interessa a respeito dessa transição é nos enxergar naquelas profecias. Nos enxergar no sermão profético de Jesus, nos enxergar como partícipes, né, construtores dessa transição.
E no encontro passado, então, a gente falou dos dois personagens sob essa ótica que vão ser importantes para nós na transição. Os dois protagonistas, que é a individualidade e a personalidade. Então, são os personagens do Sermão Profético de Jesus, parte 2. Hoje nós vamos concentrar bastante na personalidade. Vamos tentar entender por que nós estamos falando disso. E vamos começar a introduzir um pouco da psicologia espírita, principalmente do ponto de vista de Joana de Ângeles, mas também de outros autores, né? E para a gente ver como o próprio pessoal que estuda a obra de Joana de Ângeles fala muito assim, psicologia espírita. Como essa psicologia espírita pode nos ajudar a ter mais qualidade de vida, mais qualidade nessa transição e a nos tornarmos mais a semelhança de Deus, né? Como a gente viu que é o nosso grande objetivo. Vamos lá. O grande drama da condição humana já foi tratado pela filosofia, principalmente filosofia ocidental, que é o nosso foco, mas toda a filosofia, né? Desde os tempos primórdios. E a condição humana foi cantada em prosa e verso, porque é uma condição doída. E para nós, do ponto de vista da doutrina espírita, nós vamos considerar essa condição humana como sendo o homem encarnado ainda em desequilíbrio. Na semana passada, a gente falou que nós temos a nossa semelhança com Deus, nosso Pai, só é possível porque nós trazemos em nós uma individualidade que é o que nos permite nos fazer a imagem e semelhança de Deus. Essa individualidade a gente simbolizou como triângulo, porque ela é uma trindade una ou uma unidade trina, porque ela faz um todo único, mas sobre 3 aspectos. Nós vamos falar disso com calma, mas o mais importante é que essa trindade se ergue sob um voo, vamos chamar assim, com uma asa, que é a asa do amor, e a outra asa, que é a asa da inteligência, ambos perfeitamente equilibrados pela vontade. Então, aqui também nós temos um aspecto tríade, que é sobre o nosso potencial de semelhança com o Pai. O Pai é amor supremo, vontade suprema, inteligência suprema. E nós somos amor, vontade e inteligência em desenvolvimento, né? Essa vontade como sendo intenção e fé. Nós ainda vamos falar, nós vamos ter um encontro nos próximos, não sei quando, mas aí para frente, só para falar sobre cada um desses atributos e vamos falar muito sobre a vontade, ok? Bom, mas nós estamos falando do homem encarnado. Se nós estamos falando do homem encarnado, nós estamos falando de um ser com 4 corpos principais. Um corpo físico, onde é trabalhada a atração, a afinidade,
a agregação. Um corpo vibracional ou etérico, onde a gente trabalha a vibração, a sensação, o impulso. Um corpo emocional, onde a gente trabalha a emoção, é claro, mas trabalha também o instinto. Gradativamente, nós vamos juntando esses corpos, né? E um vai sendo um pouco resultado do outro, né? Vai se encaminhando. Desculpem. E, por fim, um outro corpo que a gente também trata nos nossos estudos, que é o corpo racional, que prima pela razão, pelo aspecto intelectual, pelo raciocínio, certo? Mas como nós estamos na condição humana, na condição de homens encarnados ainda em desequilíbrio, a gente não está conectando essa parte corpórea à nossa individualidade. E por causa disso, como é impossível essa desconexão de forma absoluta, a gente se vale de uma ponte entre esses dois aspectos. E essa ponte é a ponte da intuição. Também, eu diria, inspiração. Nós vamos também, mais na frente, tratar da diferença. Ok? De qualquer modo, não é possível existir esse conjunto corpóreo sem um espírito que o dirige. E esse espírito mantém essa direção de todos esses corpos através da intuição e da inspiração. Essa é a condição em que nos encontramos. E o objetivo nosso é conseguir conectar isso aqui de tal forma que não haja mais essa separação. De modo que possamos ser completos, ainda que encarnados. Ok? Vamos seguindo. Devagarinho hoje de novo, viu, gente? Bom, então vamos tentar lembrar para compreender o que é essa tal de personalidade. Nós vimos que o princípio inteligente, porque a gente viu que não é possível falar de espírito sem falar em inteligência, certo? Naquele material, inclusive, da semana passada, isso ficou bem registradinho. Então, o princípio inteligente, munido de sua centelha divina, que é onde a gente armazena a nossa herança pura, absoluta da divindade, né? E abrigado na unidade, olha, o princípio ainda abrigado na unidade, ou seja, ele é um com Deus, um com o Pai, um com tudo. Por quê? Porque tudo é bom. Deus viu que tudo era bom. Então, ele ainda abrigado nessa unidade, ele ainda não recebe o nome de espírito e sim de princípio inteligente, porque ele não se individualizou. Ele viaja do átomo aos reinos mineral, vegetal e animal. Ou seja, ele viaja na matéria, certo? Porque quando a gente fala em átomo, em mineral, em vegetal, em animal, nós estamos falando de condições materiais. E ele viaja, então, nesses veículos materiais, como que em estado de latente dormência consciencial.
é como se a consciência estivesse dormente. Ela está lá, mas ela não está operando de maneira ativa. Ela está passiva. Ok? Hoje eu estou falando muito ok, né, gente? Mas vocês vão relevando as falas. Nessa jornada dessa viagem, aos pouquinhos, esse princípio inteligente vai acrescentando a sua bagagem. Ele começa a sua viagem plenamente na natureza espiritual, e aí ele vai incorporando a si mesmo experiências dos elementos materiais aos pouquinhos e vai acrescentando a sua bagagem, afinidade, agregação, atração. O que acontece? Isso é quando ele está lá no átomo, no reino mineral, ele vai passando por experiências. E nessas experiências, ele vai aprendendo sobre afinidade, sobre agregação, sobre atração, sintonia. Vejam que são conceitos muito próximos. Assim, não são iguais, mas estão falando da mesma coisa. Depois ele acrescenta a bagagem lá na malinha dele, também informações novas, agora sobre sensação, vibração, impulso. Então ele começa a ter contato com essas informações no reino vegetal. O vegetal, ele tem sensações. Ele sente calor, ele sente frio e ele reage à temperatura. Ele reage tem plantas tão avançadas que elas já reagem ao tato, por exemplo, imediatamente. Um inseto pousa nela e ela tem um impulso de se fechar. Né? Nós temos plantas carnívoras, chamadas carnívoras por isso, que às vezes até digerem aqueles insetos, alguma coisa que a gente pode chamar de feito de carne, né? Então, mas na verdade, lá no reino vegetal, então, o ser começa, ainda não individualizado, começa a ter contato com essas informações. Eu estou usando a palavra informação, gente, porque para a gente começar a compreender a proposta desse estudo, porque a ideia é essa, que vocês continuem questionando, trazendo novos elementos, a gente pode até rever outros depois, né? Mas cada experiência que o ser tem, ele acumula uma fonte de informação nele. As informações vão aumentando, né? Então, tudo isso é informação. Quando algo toca na minha pele e eu sinto, reajo, inclusive, eu registro uma informação. Às vezes, essa informação, ela nem passa pelo cérebro do jeito que a gente pensa. Ela é tão rápida que ela é reflexa, né? Mas foi aqui que a gente começou a aprender sobre isso. E lá no reino animal, então, em dado momento, começa a trabalhar esse reflexo, e isso pode evoluir para um instinto, para desejo. Detalhe, desejo não é a mesma coisa que vontade. Tá? Nós vamos falar disso também mais na frente.
e a gente vai fazer a distinção. O desejo é uma coisa mais física, vamos dizer assim, ok? E a emoção é a grande evolução no reino animal. Mas, além disso, o animal começa a trabalhar alguma coisa para entrar no reino nominal, certo? Essas informações vão sendo recolhidas no caminho por efeito da experimentação da substância. Substância tem a ver com aquela essência que está experimentando isso tudo, ok? Então, ela só vai colhendo efeitos, observando efeitos. Ela ainda não se preocupa com a causa. A plantinha, ela não quer saber de por que o sol faz falta para ela. Mas ela sente que o sol faz falta. Se você colocá-la num lugar totalmente escuro, ela não vai desenvolver, certo? E aí nós chegamos no reino hominal. E o homem trabalha, então, o exercício do raciocínio, do intelecto e da razão. E aqui ele vai juntar nessa bagagem tanta informação já, estão vendo? Porque é acumulativo. O ser vai aprendendo e vai corrigindo o aprendizado. O que significa, às vezes, desaprender para reaprender com o aumento da informação. Aqui, então, o homem é onde ocorrem os primeiros ensaios do despertar da consciência em busca de si mesmo e agora do conhecimento das causas, não só do efeito, mas das causas de suas experimentações. Só que em dado momento, nessa viagem, o que aconteceu? A regra no planeta Terra é que o homem estacionou na ideia de julgamento. Vamos avançar. Nessa ideia de julgamento, ele comeu da ilusão de que nem tudo é bom, mas que haveria bem versus maus. A gente já conversou sobre isso nas reuniões passadas e agora a gente está assim muito chique, né? A gente tem o luxo de ter tudo gravadinho. Então, qualquer dúvida, a gente volta lá para ver o que é válido ou o que a gente vai corrigir no nosso estudo. Bom, nesse comer, né, da ideia de bem e mal e de julgamento, nós nos degeneramos. E aí é que a importância de tudo isso para compreender que a gente chegou a um ponto em que houve uma fragmentação, um embotamento da personalidade. Vamos ver se a gente consegue compreender mais isso. Primeiro, a gente precisa retomar que unidade não é igualdade. Tudo era bom. Deus viu que tudo era bom. Unidade. Deus não viu que tudo era igual. Ok? Nós estamos considerando que a diversidade é boa. Então, o que é unidade? É o ponto comum que vale para a totalidade. É a semelhança que unifica os elementos diferentes. Então, qual é esse ponto comum? O bem. Tudo é bom não significa tudo é igual. Significa apenas que o bem está em todas as coisas, por mais diferentes que elas sejam.
mesmo que elas pareçam serem o oposto uma da outra, todas elas são boas. Isso significa que é o bem que unifica tudo. O caroço de abacate, aí eu lembro da Fernanda, a Fernanda comentou comigo esse final de semana que ela lembrou do tempo, quando ela entrou na casa, eu falava muito de um tal de abacate e abacateiro. O caroço de abacate não é igual ao abacateiro, é muito diferente. Se a gente pegar um carocinho de abacate e pegar um abacateiro de 50 anos, parece quase não ter nada em comum. Principalmente se naquele momento o abacateiro tivesse sem frutos e a gente olhar aquele caroço, a gente não vai ver o que tem em comum. Mas o caroço tem potencial semelhança com o abacateiro. Então, por mais que pareça diferente, ele tem potencial. O que é esse potencial? Por que eu grifei isso? Porque ele vai desenvolver essa semelhança. Ele tem dentro dele o germe dessa semelhança, que vai aumentar com o desenvolvimento dele. Então, esse potencial carece de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido, mais o caroço se parecerá com o abacateiro. Da mesma forma, o homem não é igual a Deus, mas tem potencial semelhança com Deus. E esse potencial carece de muito desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido, mais o homem se parecerá com Deus. Mas olha, a gente precisa lembrar que Deus não é um velho de barbas longas, né? Muita gente desenhou Deus assim, representou. Deus não tem a ver com matéria, e ele não pode ser descrito por matéria, porque não é possível a matéria ser representativa de Deus a ponto da gente visualizar dessa maneira. Deus, na verdade, é uma força. E essa força é criadora. É uma força criadora que é amorosa, inteligente, cheia de vontade. E o homem, à semelhança de Deus, é também uma força potencialmente criadora. Isso quer dizer que o homem tem potencial para criar. Ainda que ele ache que ele não está criando nada, que ele não consegue criar nada, essa potência está dentro dele. Basta ele desenvolver. E essa força é potencialmente amorosa, inteligente e cheia de vontade. Mas o homem, em sua jornada evolutiva, no trabalho de aprendizado das suas personalidades, quando ele está na jornada material, por vezes se demora muito nos estágios de saída da ignorância e da simplicidade na qual o espírito é criado. O espírito não é criado simples e ignorante? Kardec não perguntou isso e os espíritos falaram? Então, essa simplicidade e ignorância não é mal, não é má. Na verdade, ela é um grande bem, porque ela é o atributo que possibilita ao espírito participar da sua feitura à semelhança e imagem de Deus. Se a gente não fosse ignorante no início, essa inteligência toda que a gente tem dentro da gente já estaria manifesta. E aí não haveria mais nada para fazer. Então, Deus nos presenteou com a ignorância
como uma capa que encobre toda a inteligência que nós temos, para que nós pudéssemos extrair essa inteligência da essência para fora. Olha que lindo. Todavia, a ignorância, ela é uma condição meramente transitória. Ela vai acabar. À medida que a gente vai desenvolvendo, a ignorância vai diminuindo, né? Mas ela é transitória, embora de duração variável, considerando-se a multiplicidade dos indivíduos. Tem gente que vai ficar na ignorância muito tempo, o outro já vai despertar rapidamente. Então, simplicidade e ignorância são elementos do bem, são presentes. Por quê? O desconhecimento de si mesmo e das coisas, né? Ignorância é desconhecimento de si e das coisas, possibilita ao homem, na busca pelo aprendizado, pelo desvendar de si e das coisas, frutificar e cocriar. Então, ao invés dele ser criado prontinho, ele ganhou a oportunidade de participar da sua feitura, frutificando e participando da criação. Ao cocriar é que o homem manifesta sua unidade com Deus. Faz parte da cocriação humana, no uso da vontade, do amor e da inteligência que lhe é própria, deixar a ignorância e a simplicidade para manifestar gradativamente sua divindade. Só que, lembra quando eu falei do caminho, da pedra do caminho? Quando o homem, então, nesse exercício de sair da ignorância para a inteligência plena que ele pode vir a manifestar, caiu no julgamento e comeu da dualidade, nasceu a dor. E a dualidade e a dor começaram a se delongar por causa dos desvios da personalidade. O reconhecimento da unidade tem sido adiado pela nossa passagem pela dualidade. Na densidade física, no experimentar de uma personalidade com aqueles 4 corpos, porque a personalidade é isso, ela é resultado da conjunção desses 4 corpos. Nessa densidade, sensações, emoções, ideias têm sido duramente testadas pela experimentação dos extremos. Da mesma forma que a plantinha lá, um dia experimenta um inverno de neve, ela pode chegar a experimentar um verão de temperaturas desérticas. São extremos. E nessa experimentação dos extremos, quando chegou lá no reino hominal e o homem começou a julgar os extremos e a falar que tem coisa boa e coisa ruim, a dor se estendeu no sofrimento e nos traumas. Quando eu acredito que uma experiência é muito ruim, ela vira um trauma. E eu vou precisar ressignificar esse trauma, vou precisar achar o bem nessa experiência para eu conseguir sair da dor e do sofrimento. Nos traumas,
o homem crucifica a si mesmo. Olha só aí, ó. Nós saímos de Deus para evoluir. Saímos lá. A ideia era vir fazer a nossa jornada, nos desenvolver na espiral da evolução e voltar para Deus. Então, a unidade não seria perdida em nenhum momento, mas as experimentações seriam feitas com a visão de que tudo é bom. Só que em determinado momento da jornada, nós falamos assim, opa, isso doeu, então é ruim. E se é ruim, eu não quero mais saber disso, não. Eu nego, eu escondo, eu fujo, eu mato, eu faço o que eu preciso. E aí a gente caiu na roda das encarnações repetitivas. E aí nós nos crucificamos. Quando a gente conheceu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente passou a se alimentar da ideia de que uns são maus, outros são bons. A gente ficou se nutrindo disso, a gente caiu na morte. Então, a gente vive morrendo. A gente morre um pouquinho todo dia. Certo? Bom, aí a gente tem uma coisa bem bacana que é a Joana do Ângeles falando dessa roda viciosa das personalidades. Tem um texto dela que chama Imersão do Passado. Ela fala assim, a essência, o ser em si mesmo, constitui a individualidade, que avança mediante o processo reencarnatório, adquirindo experiências, desenvolvendo as aptidões que lhe jazem inatas e as heranças que são da sua origem divina. Então, está falando a mesma coisa que nós comentamos lá atrás. A individualidade tem a herança divina, as aptidões divinas. E a cada processo reencarnatório, ela adquire experiências que permitem que ela desenvolva essas aptidões. A expressão temporária, adquirida em cada existência corporal, com suas imposições e necessidades, torna-se a personalidade de que se reveste o espírito, a fim de atingir a destinação que o aguarda. Então, a cada existência corporal, cada existência, eu vou ter uma personalidade revestindo o meu espírito, com todas as imposições e necessidades daquela expressão, daquele tempo, daquela realidade momentânea. Então, a personalidade é uma expressão temporária, é uma expressão para cada existência corporal. Isso em princípio, porque nós vamos ver que quando a personalidade adoece, pode ocorrer que ela não se limite a um determinado tempo e ela tente se delongar mais, a ponto de invadir um outro tempo. Olha só. Esse texto aqui, se vocês quiserem ler o livro, é o livro Momentos de Coragem, tá? É da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Joana de Ângeles é um grande marco teórico para estudo da personalidade. Nós vamos falar muito de conceitos que ela traz. Mas, além da Joana de Ângeles,
Olha só, vou contar para vocês uma historinha rapidinho aqui. Na verdade, é o André Luiz que contou. Já vou até colocar aqui a fonte, ó. No livro Domínios da Mediunidade, capítulo 22. André Luiz estava fazendo uma visitação naquele momento, quando ele percebe uma mulher pela qual está se manifestando um espírito. E é engraçado que o André Luiz olha e ele não vê o espírito que está manifestando. Porque com os outros fenômenos mediúnicos que ele tinha acabado de assistir, ele via o médium e via o espírito desencarnado que estava manifestando através daquele médium, né? Porque como ele está desencarnado, ele conseguiu ter a evidência que é um obstáculo muito grande para nós encarnados, mas para ele naquele momento não é. E aí ele fica numa grande dúvida, porque ele vê aquele espírito falando de uma experiência própria, da época dele, o que ele estava sentindo e tal. Em dado momento, ele obtém esse esclarecimento. A médium era uma mulher, né? E o espírito que estava manifestando também era de uma mulher. Só que ele não via o espírito. Aí é esclarecido para ele. Essa mulher existe ainda nela mesma, na médium. Olha para vocês verem. É como se a médium estivesse recebendo o espírito dela. Só que, na verdade, não se tratava de espírito. Se tratava de personalidade. O espírito é um só das duas. O espírito, naquele momento, estava encarnado e era médium. E havia uma manifestação dessa médium que não estava mais encarnada, mas que não era outro espírito, não era um espírito estranho. Então, ele explica. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Não aconteceu isso aqui que a Joana de Ângeles fala para a gente, que a cada existência corporal, aquela personalidade iria revestir aquele espírito naquela existência. Então, aquela personalidade antiga havia revestido aquele espírito no passado. E a personalidade da médium encarnada é que o revestia naquele momento. Então, ela ficou com mais de uma personalidade influenciando aquele espírito naquele momento. Revestindo, né? Influenciando o espírito, não, desculpa. Né? Não é o caso. Então, o que acontece? Ela renasceu pela carne, ele continua explicando, sem renovar-se pelo espírito. Quando há um trauma numa encarnação, gente, se esse trauma não é superado, se a gente desencarna sentindo com a personalidade doente, o que acontece? Às vezes aquela personalidade nem percebe que desencarnou. Porque quando a personalidade desencarna, todo o patrimônio que ela angariou, aquela bagagem, sabe? Aquela malinha que ela foi enchendo de sensações, emoções, afinidades, sintonias e raciocínios, intelectualidade. Ela encheu a malinha com tudo que ela aprendeu. Quando ela morre, essa malinha é para ser incorporada para o espírito, para crescimento do espírito. E a personalidade já não precisa existir mais. Aquele espírito reúne aquele patrimônio na sua unidade. E aí, quando reencarnar,
ele reencarna com a nova personalidade no comando temporariamente. Entenderam? Vamos seguindo para ver se vai ter mais uma falinha aqui para nos ajudar. Ainda André Luiz, só que agora no livro Mecanismos da Mediunidade, lá no capítulo 23, ele trata do animismo lá também. No item 3, ele fala de obsessão e animismo. E ele fala assim: frequentemente, pessoas encarnadas exprimem... Essa vírgula deve ser erro meu mesmo, gente. Vocês relevem o erro, que eu fiz tudo tão correndo, né? Pessoas encarnadas exprimem a si mesmas a emergirem das subconsciências, do porão da consciência dela, nos trajes mentais em que se externavam em outras épocas. Lembra que a semana passada eu falei que muitos casos que a gente acha que são de obsessão, eles são de auto-obsessão? E além da auto-obsessão, ainda tem a questão do animismo, porque se essa pessoa é médium e está, por exemplo, fazendo um trabalho mediúnico, ela vai se apresentar naquele momento como recebendo a mensagem de um espírito alheio. E às vezes ela está recebendo a mensagem dela mesma, lá dos porões da subconsciência, onde tem personalidades ainda doentes, apegadas, precisando de tratamento. Como que é possível acontecer isso? Como que é possível eu ser perturbada, incomodada por personalidades minhas de outras épocas? Isso acontece o tempo todo, gente. O tempo todo. Nós hoje, principalmente nessa fase de transição, estamos tendo que confrontar essa realidade em nós. A Cássia, que é um docinho, que é bacana, que faz palestra espírita, que faz os estudos, que está cheia de vontade de melhorar, de crescer, de ser a imagem e semelhança do Pai, às vezes ela tem um ataque de fúria, um ataque de tristeza, um ataque de medo, de pânico, que ela fala assim: ué, mas de onde está vindo isso? Isso não é meu? E às vezes é meu mesmo. Por quê? A gente não curou essa ideia dual do passado. Então, ela volta para que a gente enfrente. E como que isso é possível? Por meio do que se pode denominar a nossa assinatura energética, da qual resultam nossos corpos. Nós ainda vamos ter que falar sobre assinatura energética. Eu só adiantei aqui hoje para deixar vocês curiosos, para que vocês comecem a pensar: olha, eu tenho uma assinatura. A minha assinatura é Cássia França lá, e eu faço um desenho e tal. Agora, além dessa assinatura, eu tenho uma assinatura energética. Qual é o papel de uma assinatura? É identificar que eu sou responsável por aquilo que eu escrevi. E a minha assinatura energética demonstra que eu sou responsável por aquilo que eu desenho na minha vida. O quadro que eu pinto na minha vida, se hoje eu estou depressiva, se eu estou no pânico, se eu sou alcoólatra, se eu sou furiosa, se eu sou soberba, não importa o que eu estou desenhando.
o que acontece em volta tem a minha assinatura energética. E é dessa assinatura energética que eu carrego que as minhas criações se mostram. Elas resultam dessa assinatura que eu estou trazendo. Então, o meu convite hoje para vocês é assim. Pensem ao longo da semana como está a sua assinatura energética. Como é o quadro da sua vida? O que está te incomodando hoje? Nós estamos na quarentena, por que será? Nós estamos em isolamento social, agora nem tanto, né? Alguns nem estão mais, mas aí tem culpa, tem agressão, tem, né, uns julgando os outros, e a gente não sabe quem está certo. Então, por quê? Por causa da nossa assinatura energética. E o convite aqui é para que a gente mude essa assinatura. Então, nesse momento, nós já estamos assim, né, no finalzinho nosso. Eu reitero esse convite. Olhem para a sua assinatura. Que tipo de obra é representado com essa assinatura? Nós falamos que fomos gerados na unidade, degenerados na dualidade. Então, nossa assinatura está em obras distorcidas, obras às vezes feias, às vezes confusas, cheias de sombras, cheias de terror, ou já estão mais iluminadas, já começam a ter flores bonitas, tendo, né, sei lá o que eu acho bonito, mas eu continuo nesse processo de feio e bonito, né? E a ideia é essa. Pensem sobre isso para a gente conversar mais. E aí nós vamos, gerados na unidade, degenerados na dualidade, regenerados na trindade. No próximo encontro nós vamos falar então de regeneração, de trindade. Como que eu posso hoje começar a retomar o contato com a minha trindade? Como que eu posso sair dessa dualidade atroz e melhorar minha assinatura energética e conseguir juntar essas personalidades sofridas, raivosas, doídas, curá-las para juntar todo o patrimônio que elas têm de aprendizado em mim. Porque hoje é essa personalidade que está no comando. Então, tem uma personalidade que vai ter que se abrir para receber as outras. Ok? Então, alguém quer fazer alguma perguntinha? A gente ainda tem 6 minutinhos antes do Adelso fazer a prece. Algum comentário? Ricássia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Quem está falando? Tá? Tem mais gente falando junto. É? Pode falar, Edmond. Aí o próximo fala. Não estou te ouvindo. Parou? Paulo. Então, Paulo, vão falando, depois a gente vê. Que eu não estou ouvindo o Edmond. Agora tá. Ah, falou? Então, vamos. É eu ou o Edmond? Edmond, seu microfone está desligado.
Vou deixar... ligou, pode falar. Não ligou. Não estamos ouvindo você. Vou deixar o Paulo falar e quando você conseguir, você interrompe. Só para a gente saber o que você está falando. Pode falar, Paulo. Aparece para nós, você pode aparecer? Eu tô de pijama, mas posso. Não. Então não pode. Não. Pode falar, então. Nós te ouvimos. Bom, é o seguinte, Cássia, é só uma dúvida, assim. Personalidades nós temos, assim, milhares, né? Já tivemos milhares, mas hoje a gente tem uma dominante e que é responsável mesmo por esse projeto reencarnatório, e temos algumas aí ainda meio fora do controle, vamos dizer assim. Mas são vários, às vezes. Pois é, qual que é vamos raciocinar que, então, nós vamos ter que desenvolver uma personalidade, digamos, mais próxima do Cristo. Sim. Talvez uma personalidade crística. Para poder juntar tudo e aí caminhar para a unidade. É isso? Exatamente. Hoje, o que é a nossa missão? É fazer as pazes, perdoar e juntar todas essas personalidades que a gente foi deixando capenga na jornada das vidas múltiplas, certo? Então, a gente precisa reintegrar essas personalidades na unidade. Todas elas nos ofereceram oportunidades de aprendizado. Todas elas têm memórias, informações que são importantíssimas para nós. Só que o que acontece? Como elas paralisaram, eu vou citar um caso prático rapidinho. A gente soube há pouco tempo de um caso que a pessoa teve uma experiência que, quando ela desencarnou, ela era uma criança. E ela, em vidas passadas. E ela desencarnou com muito medo, uma experiência de medo, porque ela tinha um algoz, uma pessoa que acabou sendo responsável pela morte dela. Só que ela não percebeu que desencarnou. E ela paralisou no medo. Então, um tempo mais tarde, a pessoa com uma outra personalidade teve um momento em que ela teve uma fase de pânico. Aí o que acontece? A partir do momento que ela toma consciência disso e que essa personalidade é esclarecida, olha, já passou, então nós vamos te levar aqui para cuidados, para ser cuidado, e encaminha essa personalidade. A personalidade dominante também toma consciência daquilo e pode trabalhar na própria melhora. É mais ou menos isso. Deu para entender alguma coisa, ajudou? Não, deu para entender. Outra coisa que eu entendi também é o seguinte, que cada um de nós, para não dizer a maioria, carrega um aspecto desse. Isso, carrega vários. E às vezes não consegue identificar. Eu já identifiquei vários meus e estou na luta para reintegrá-los. Depois eu podia dar uma cola aí, né? Mas não é fácil contar isso para vocês. A gente descobriu que a gente não é tão santinho. Não é tão, né? A gente fica julgando ainda. Olha, mas se eu fiz isso,
Hoje eu não faria de jeito nenhum como eu era má, ou como eu era medrosa, ou como eu era... Então, a gente precisa sair disso. Não tem importância. Eu preciso acolher essas personalidades, ser gentil com elas. Claro que eu não vou fazer de novo, mas elas fizeram aquilo achando que era o melhor que elas podiam fazer na época, né? Então, é o auto-perdão. E aí a gente cai na depressão, às vezes já nasce. Só um relato rapidinho, a Adelson já vai fazer a prece, porque já é 21h01 e a gente continua. Mas eu até comentei com a Karine, acho, eu fui uma criança que eu sofri muito com depressão infantil. Muito. Então, e eu só soube disso depois que eu tinha há pouquinho tempo, que eu estava mais velha um pouquinho a coisa, né? Então, a gente descobre que você tem uma história anterior que trouxe aquilo, né? Não pode ser só. Claro que também na própria infância tem coisas que reforçaram isso, né? Vamos só parar para o Adelson finalizar para nós, e aí a gente libera as pessoas de um modo geral, e quem quiser pode fazer mais algumas perguntinhas por alguns instantes. Então vamos, que a gente libera, né, as pessoas que Vou desativar. Quiserem sair, né? Vou desativar. Quiserem sair, né? Também conversa, se todo mundo quiser ficar, também conversa, sem problema. Elevar o nosso pensamento. Então nós vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecer muito o nosso Criador eterno, a Deus, o nosso Criador eterno, nos permitir, por sua infinita misericórdia, que neste momento, nesse instante de transição, para podermos fazer um processo de auto-reconhecimento e de autoconhecimento. Nós agradecemos aos mestres que nos acompanham, aos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos amparadores crísticos, que certamente estão rodeando a Terra, em especial nesse momento, para ajudar nesse movimento, nessa passagem para uma nova dimensão evolutiva. Nós agradecemos a nossa casa física, nossa casa espiritual, agradecemos aos mentores que ali trabalham e a todos encarnados e desencarnados que doam sempre a sua energia para que, conjuntamente, como família que somos, nos encaminharmos o mais rapidamente possível para a plenitude que nos aguarda. Agradecemos sobretudo a Jesus, nosso guia, o nosso mestre, o nosso modelo, que veio aqui como personalidade crística para nos ajudar a sairmos dessa dualidade, rumo à unidade com o Pai Maior. Que assim seja. Muito bem, gente.